Oi, tudo bem? Meu nome é Gabriel Chaves, sou professor de Química e esse aqui é só um dos 18 mapas que eu fiz para revisar e resumir toda a Química Básica, que é o começo da Química Geral 1. Se você quiser ver a aula completa com todos esses mapas, mais aulas complementares aprofundando cada um dos pontos desse mapinha conceitual que a gente vai fazer, aulas de exercícios, todos esses links estão na descrição. E tem também o link mais atualizado, se você for um professor ou for um estudante e quiser baixar esse mapa para você imprimir e estudar na sua casa de forma gratuita. Beleza? Todos os links na descrição. Vamos para o mapa? Evaporação e destilação. Beleza. Evaporação e destilação, pessoal. Então aqui, novamente, né, a indicação aí de material complementar para você. Aula 32 e aula 33. Aqui você pode se perder muito nos nomes. Se isso acontecer para você, vá para as aulas, beleza? Então vamos lá, a gente vai começar na evaporação, vai ver a destilação simples, vai ver os processos históricos e vai terminar com a destilação fracionada, beleza? Certo. Evaporação, pessoal. Esse procedimento aqui, pessoal, ele vai ser baseado na volatilidade. Um evapora, o outro não. Um tem um ponto de ebulição muito alto, outro tem um ponto de ebulição muito baixo. Então, por exemplo, eu tenho água com sulfato de cobre. Eu pego água com sulfato de cobre e deixo no ambiente. Tá? Esse líquido aqui, ele é azul, ele não é transparente, tudo bem? Eu pego água com sulfato de cobre e deixo no ambiente ali no meu laboratório aberto, só com uma aberturinha para o líquido evaporando, vai evaporando, vai evaporando, vai evaporando. Eu vou ter o sólido aqui azul também, e esse sólido eu coleto ele depois de alguns dias. Então, a água evaporou, coleto o sólido. Aqui por equações químicas. Isso daqui é uma reação química, pessoal? Não, isso aqui não é uma reação química, isso é um fenômeno químico. Eu tenho sulfato de cobre aquoso, lá dissolvido em água, ele evapora toda aquela água, né? E aí forma o sulfato de cobre bolinha 5H2O. O que é esse bolinha 5H2O? Essa fórmula aqui é o sulfato de cobre penta, 5 vezes, penta hidratado. Então é um sólido que tem água na sua constituição. Então, mesmo na evaporação, isso aqui já é um pouco mais avançado do que só pegar água e evaporar e obter um sal. Você evaporou, só que eu posso obter sais que têm água na sua estrutura. Aqui eu evaporei do mesmo jeito. Fiz a evaporação e aqui está representando a equação desse fenômeno físico, beleza? Agora, eu posso pegar esse sulfato de cobre pentohidratado e colocar numa chapa de aquecimento para remover essa água de cristalização, essa água que está hidratando o sólido. Aí o sal que está o sal de sulfato de cobre, que é azul, ele vai sofrer desidratação, vai perder essa água de hidratação e vai formar sulfato de cobre anidro. Então, esse é o sulfato de cobre hidratado, que tem 5 águas de hidratação, e esse sulfato de cobre aqui, sem água de hidratação, a gente chama de anidro. E ele, inclusive, muda de cor. Sai do azul e vai pro branquinho. O que acontece se eu pegar esse sal branquinho e pingar água em cima dele? Vai liberar bastante energia, porque ele quer ficar assim, ó, ele quer ficar hidratado. Vai liberar bastante energia e ele vai deixar de ser branco e vai ficar azul. Na verdade, ele é meio branco amarelado, tá? Ele não é. Ele é amarelado, na verdade, ele não é branco, é um branquinho amareladinho. Vai pingar água, ele vai ficar azul de novo. É bem legal de ver, só que você tem que usar óculos de proteção e tal, porque libera energia, pode jogar alguma coisa no seu olho. Beleza. Então a gente viu a evaporação, a água é mais volátil, evapora mais fácil, o sulfato de cobre é menos volátil, não evapora tão fácil, tem que, nossa, sei lá que temperatura, 5.000 graus para isso aqui evaporar. Ele vai ficar aqui sólido e é possível você pegar esses sólidos desidratados e desidratar. Desidratação não é a mesma coisa que evaporação, beleza? Aonde que a evaporação aparece na natureza? Na salinização de solos, na obtenção do sal de cozinha em salinas, por exemplo, no Rio Grande do Norte, e na formação de desertos de sal. Então eu tenho lá uma plantação, a irrigação, você está jogando água que foi produzida numa estação de tratamento de água. Aquela água que a gente bebe, que vem da estação, a água da irrigação, ela tem sais. Então, por exemplo, um agricultor molhou o solo, o calor evapora aquela água e sobra sais no solo. Então, a irrigação artificial por água de rios, por água que a gente obtém da torneira em solos, a água evapora e os sais ficam no solo e saliniza o solo. A chuva causa salinização de solos? Não, porque a água da chuva não tem sais. A nuvem tá lá, né, gotículas de água, a água condensa, chove, a água da chuva não tem sais. Então, a água da chuva
na plantação não causa salinização. Água de rios que tem sais, água da torneira, essa água na irrigação, a água pode evaporar e sobrar os sais e salinizar o solo. Isso feito em larguíssima escala e de forma intencional, ocorre nas salinas. Então o pessoal faz um quadrado aqui, coloca a água do mar e deixa o sol bater em cima. A água do mar tem bastante sal, vai evaporando a água do mar, vai sobrando sal, vai empilhando o sal no meio, vai empilhando o sal no meio e vai colocando cada vez mais água, obtém aqui o sal de cozinha, né, NaCl, através da evaporação da água do mar. Aqui é de forma intencional, aqui é um problema que a gente não quis fazer. E tem os desertos de sal também. Então tem um lago que durante milhões de anos ficou mais evaporando do que chovendo naquele lago. O lago secou e formou um deserto de sal. Deserto de sal também foi por evaporação. Beleza? Olha só, você sabia de tudo isso de evaporação? Ah, evaporação é muito fácil. Não é fácil não, olha o tanto de coisa que tem aqui. Beleza? Agora, destilação simples. Destilação simples, pessoal, a gente utiliza esses equipamentos aqui para separar misturas homogêneas com pontos de ebulição bem diferentes. Então aqui, por exemplo, eu tenho a mesma mistura que eu tinha antes, ó. Aqui eu tenho água com sulfato de cobre, deixei evaporar, coletei o sulfato de cobre, a água foi embora. Agora, agora o que eu quero fazer aqui? Em vez de deixar evaporar para eu coletar esse sulfato de cobre pentahidratado, eu vou aquecer essa mistura num balão volumétrico e coletar a água aqui. Antes, na evaporação, eu perdi a água para o ambiente. Agora, eu vou conseguir coletar a água nesse sistema aqui. Então, lá na evaporação e aqui na destilação, os pontos de ebulição são bem diferentes. E eu consigo, na destilação simples, coletar o líquido e coletar o sólido que está dissolvido nesse líquido. Beleza. Equipamentos aqui. Suporte universal, que a gente já conhece. A fonte de calor aqui que está queimando o gás é o bico de Bunsen. A tela para dissipar o calor aqui na bundinha do balão volumétrico é a tela de amianto. Aqui eu tenho um balão de destilação, seta preta, né, que é o equipamento que a gente está utilizando. Garra para segurar, que eu não anotei. Aí aqui tem a cabeça de destilação. A cabeça de destilação é esse vidro aqui que sobe e faz uma curvinha. Isso daqui, ó, esse vidro que sobe e faz uma curvinha, chama cabeça de destilação. Eu fecho aqui em cima com uma rolha, porque a chama vai aquecer a mistura, né? Essa aqui é a mistura a ser destilada de água, ó, as moléculas de água fora de escala. As moléculas de água aqui fora de escala e as bolinhas verde e amarela para representar o cobre e o sulfato. Se eu aquecer isso e não tiver uma rolha aqui, o que vai acontecer com o vapor? Vai subir e vai embora. Então eu estou fazendo uma evaporação, na verdade. A água vai evaporar e vai embora. Então eu fecho com uma rolha e pronto. É opcional colocar um termômetro. Por quê? Quando tiver água com sulfato de cobre, essa temperatura que a água ferve com o sal, ela não faz diferença para mim. Então eu não preciso de um termômetro aqui. Eu vou ferver a água com sulfato de cobre, a água vai subir, a rolha não vai deixar o vapor sair e o vapor vai fazer a curva. Ele vai fazer a curva, vai vir para cá, vai condensar e eu vou coletar. Tanto faz se eu consigo descobrir a temperatura dessa mistura que está sendo aquecida aqui pelo bico de Bunsen ou não. Então, o termômetro na destilação simples é opcional. Na próxima que a gente vai ver, a gente vai entender por que na outra é obrigatório. Aqui é opcional. Então, como que funciona essa separação? A água é muito mais volátil, tem um ponto de ebulição bem menor, aquece, ela evapora, moléculas de água aqui, ó, subiu, a água tá aqui, ó, bateu no termômetro, eu consigo ver que esse vapor tá a 100 graus, então eu li no termômetro, que é opcional, que o vapor que tá subindo, quando ele chega aqui tá a 100 graus, ele faz a curva e chega nessa vidraria que chama condensador. O que o condensador faz? Ele condensa. Por quê? Porque ele está numa temperatura menor, ele vai roubar calor, né, desse vapor de água. Por quê? Porque está entrando água gelada aqui e acaba sendo água morna, porque ele rouba esse calor do vapor. O vapor de água, quando entrar aqui no meio, a molécula vai condensar, vai formar a gotinha e vai pingar, e eu vou coletar nessa vidraria aqui, que é um frasco coletor, pode ser um Becker, pode ser essa daqui que é cônica, que chama Erlenmeyer. Coleto a água, esse líquido que eu coleto aqui é o destilado. O que sobra dentro do balão volumétrico chama resíduo. Então, a mistura a ser destilada, o vapor que condensa e eu coleto é o destilado. O que sobra aqui é o resíduo.
Então, não vou fazer isso até sobrar só o sólido aqui. Eu vou fazer isso até sobrar um líquido mais concentrado, que senão eu vou aquecer só um frasco com sólido e vai quebrar. Mas eu faço isso, por exemplo, para coletar água, coletar um líquido que me interessa. Essa vidraria condensador, a mistura ser destilado e o destilado que está em laranja são os mais importantes aqui. O histórico da destilação, pessoal. O histórico, né, aqui no nosso terceiro ponto do nosso resumo, ele vem do alambique e da retorta. O alambique e a retorta, eles faziam destilação simples, podiam ser utilizados para fazer destilação simples no passado. Então aqui você coloca a mistura a ser destilada, aquece com calor embaixo, vai subir o vapor, por exemplo, aqui no alambique, sobe o vapor vem na mangueirinha, passa aqui na serpentina, esse balde vai estar cheio de água gelada. O vapor passa na serpentina e sai por aqui e coleta o que você destilou. Se eu colocar água com etanol aqui, vai subir os dois. A gente já vai entender como que é a melhor forma de fazer isso. Mas se eu colocar água com álcool, né? Fermentei o álcool e tem álcool com água e eu quero usar o alambique para obter álcool, etanol puro. Eu não vou conseguir. A gente só vai conseguir obter frações ricas em etanol na destilação fracionada. Se eu colocar aqui água com sal, vai ser só a água e eu vou coletar água aqui e o sal vai ficar nessa parte de baixo do alambique. Na retorta, a mesma coisa. As misturas que têm ponto de ebulição próximo não separavam muito bem em alambique e retorta. Por quê? Os dois vão evaporar. Então pensa aqui, ó, na retorta que é mais fácil de visualizar. Eu tenho água e etanol. Esquentei aqui bem levemente no fogo. Água e etanol, os dois vão evaporar, os dois vão fazer a curvinha e vir para cá, né, com o sistema de resfriamento aqui da retorta, né, é meio precário, é molhar esse balão aqui coletor já. Então aqueci água e etanol, que tem ponto de ebulição próximo. Os dois vão evaporar, os dois vão fazer a curva e eu vou coletar aqui, eu vou coletar uma mistura aqui com mais etanol do que água? Sim. Essa mistura vai ter mais etanol do que água, mas mesmo assim vai vir muita água, porque ó, ele não é um equipamento tão complexo quanto o da destilação simples que a gente viu do outro lado. Esses aqui são as formas históricas que o pessoal fez no Oriente Médio, na Ásia, para fazer a destilação simples, através da retorta e do alambique. Bom, então e se eu quiser separar água e etanol que tem pontos de ebulição próximos? Como que eu faço? Eu vou pegar, vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou usar um termômetro opcional e na cabeça de destilação, em vez de eu ligar a cabeça de destilação direto no meu balão de destilação, com a mistura a ser destilada, eu vou colocar essa coluna de fracionamento no lugar. A coluna de fracionamento ela tem vários dentinhos que vai permitir que um gás suba e o outro não. Então, olha só, isso daqui é só para elevar o balão, né? É um elevador hidráulico com a manta de aquecimento. Aqui, água e etanol, eu não vou pôr fogo para aquecer, porque etanol é combustível. Eu vou pôr uma manta elétrica para aquecer. Então, manta de aquecimento, giro aqui para aquecer. Tem um negocinho lá dentro para girar. Aqui dentro do balãozinho tem pérolas de vidro, tem mais outros detalhes para essa água não ebulir com tudo e subir. Mas o principal é ter a mistura ser destilada, água e etanol, que tá aqui amarelinho. Água, moléculas de água, etanol, essa moléculazinha maior com bolinha preta que é o carbono, beleza? A mistura ser destilada. Quando eu aquecer ela na manta de aquecimento, as duas vão evaporar e as duas vão subir, porque as duas evaporam próximas, as duas têm uma ferve em 78, outra ferve em 100, é próximo, diferente do sulfato de cobre e da água. Os dois vão subir, só que o que vai acontecer? Tem diversos dentinhos aqui, e essa coluna de fracionamento, ela não precisa passar água nela, tem algumas que você faz com a entrada de água, quando você quer fazer o refluxo, mas você pode colocar essa coluna só de vidro mesmo, sem passar água. Quando o vapor começar a subir, o que vai acontecer? Vai ter um gradiente de temperatura. Então, aqui tá 100 graus, aqui tá 95, 90, 85, 80 e lá em cima tá 78. Então o que vai acontecer? Se a água subir, quando ela chegar em 80, 70, 95, 80, quando a água começar a subir, quando ela chegar lá em 80 graus, ela vai condensar e vai formar essa gotinha e vai pingar. Então a água ela fica refluxando na destilação fracionada. Ela evapora, sobe, condensa e cai. Evapora, sobe, condensa e cai. A água fica refluxando. E o etanol? O etanol vai ser destilado como a gente viu na destilação simples. O etanol vai subir, vai subir, vai subir, vai bater aqui no meu termômetro elétrico, eu vou ver essa temperatura de 78,
E é muito importante eu controlar aqui para eu manter essa temperatura em 78. Porque se a temperatura aqui em cima chegar em 100 graus, o que vai acontecer com a água? Vai vir e vai fazer a curva e eu vou coletar água também. Não quero. Então aqui o termômetro é obrigatório para eu ver que a temperatura aqui na cabeça de destilação é 78 graus e que majoritariamente, vai vir um pouquinho de água, já vou comentar disso, majoritariamente o etanol tá fazendo a curvinha e tá indo pro condensador. Entrou no condensador, a gente já sabe que ele é uma temperatura menor, condensa o etanol, pinga a gotinha, coleta o etanol no meu Erlenmeyer, no meu frasco coletor. Então tem a mistura a ser destilada, coluna de fracionamento, condensador, destilado coletado. No meu destilado, eu vou ter só etanol? Não. Por quê? Lá nas curvas de aquecimento, pessoal, isso aqui é um detalhe do detalhe do detalhe. Pensa assim, tenho água e etanol, tem ponto de ebulição próximo, coletei o etanol. Isso aqui é um adicional. Água e etanol formam uma mistura azeotrópica. E aí, o que acontece? Eu vou acabar coletando um pouco de água aqui também, porque água e etanol formam um azeótropo. Aqui eu não vou conseguir destilar e remover todo o etanol. Vai chegar uma hora que o ponto de ebulição vai ficar igual, vai ficar constante. Então, tem vários problemas aqui da mistura água e etanol. Aqui eu vou conseguir obter no máximo, sei lá, 96% de etanol, vai ter 4% de água. Não vai dar para você obter etanol puro e água pura, por causa desse problema deles formarem um azeótropo que a gente viu lá nas curvas de aquecimento. Mas esse é um detalhe. Para você iniciante, intermediário, até para quem está avançado, isso é detalhe do detalhe, beleza? Certo. Então tá aqui, ó, o resumão para você de destilações e a gente pode ir agora para